por ordem definida em sorteio. O primeiro a falar foi Fábio Leite, na última segunda-feira. Na quarta-feira foi Domingos Neves, ontem, quinta-feira, Rosiello. E hoje está presente aqui no estúdio da Criativa FM a candidata Thalita Tavares, do PSOL Rede. E nós temos temas pré-estabelecidos aqui, um tempo para cada tema, mas deixa eu pegar o bom dia da candidata. Tudo bem? Prazer em tê-la aqui. Bom dia, Júnior. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da Criativa. É um momento muito feliz estar aqui, depois de uma jornada que está quase acabando, estamos na reta final, em que a gente pôde conversar muito com a população, conversar com instituições e fortalecer ainda mais as nossas propostas para a cidade. E agora, nessa reta final, é um prazer voltar aqui e estamos também ansiosos para estar no debate. Então, dia 3 de outubro. Dia 3. Bom, vamos lá. Os temas são saúde, educação, segurança, políticas de inclusão, geração de emprego e renda. Cada candidato tem 5 minutos para falar sobre esses temas, depois nós temos o trecho de considerações finais de 3 minutos. Estamos ao vivo aqui pela Criativa, também pelas redes sociais do Acontece Botucatu. Ainda na manhã de hoje, a entrevista na íntegra em vídeo estará no portal Acontece Botucatu. E às 5 da tarde, no programa Acontece no Ar do Acontece Botucatu com a Cultura FM, o trecho final da entrevista do candidato. Candidata, vamos lá? Primeiro tema, saúde. A senhora tem 5 minutos, começando agora. Olha, o tema da saúde é um tema que me toca muito e acredito que toca toda a população, porque saúde, além de direito, é uma ferramenta de dignidade de vida. A gente, quando não tem acesso à saúde, além de maiores dificuldades na vida, a gente também tem dificuldade de trabalho, dificuldade de cuidar da família e exercer todas as outras nossas funções. E por isso, é importante que a saúde pública esteja fortalecida e que receba toda a atenção necessária da prefeita, do prefeito. O município precisa garantir que todas as pessoas tenham acesso e, principalmente, que a gente esteja antenado com as novas necessidades, as novas demandas da população. E, além de ser trabalhadora da saúde, eu também sou usuária do SUS. Tive meu filho no SUS, meus tratamentos, e conheço de perto a realidade e pude sentir, ao longo das últimas décadas, a diminuição da qualidade do serviço de saúde municipal. E é importante que a gente melhore a estrutura, porque a gente tem uma taxa de um número de leitos que vem decrescendo em Botucatu, apesar do aumento da população. Além de leitos específicos, a gente também precisa fortalecer a saúde básica, para garantir que as pessoas cuidem de si, cuidem das suas famílias antes de adoecer. E para isso, a gente precisa que os postos de saúde, as unidades da saúde da família, estejam fortalecidos, com estrutura necessária e também profissionais, em quantidade suficiente e também valorizados. Porque nós, profissionais da saúde, quando a gente se sente valorizado, quando as nossas necessidades são atendidas, a gente tem maiores condições de cuidar da população. A gente precisa cuidar de quem cuida, para que a gente garanta que todo mundo seja beneficiado. E, além dessa questão, queria destacar, Júnior, a questão da saúde mental. Esse é um desafio do novo mundo e a gente precisa estar antenado. Botucatu, infelizmente, tem uma taxa de suicídio que é o dobro da média nacional. A gente precisa cuidar da nossa população que está em sofrimento, em adoecimento mental, para que não chegue nesse extremo. Porque a pessoa, para chegar nesse extremo, ela já desistiu de muita coisa. Ela, na verdade, está num nível de sofrimento e de dor tão grande que não consegue visualizar outras possibilidades. E para isso, a gente precisa ter um programa de prevenção e promoção da saúde, ampliando a quantidade de profissionais da saúde e também integrando mais áreas, a saúde com a assistência social, com a área de esporte e lazer, porque a saúde mental é muito além de doença. A saúde mental, ela está envolvida a qualidade de vida, a perspectiva de um futuro melhor. Quando a pessoa tem perspectiva de um futuro melhor, ela tem condições de cuidar da sua saúde e tratar condições crônicas,
e também evitar outros adoecimentos. A gente precisa também que os nossos profissionais estejam mais, além de valorizados, precisam estar capacitados para as novas necessidades. De novo, a gente tem mudanças significativas na sociedade que precisam ser atendidos. A gente também precisa que a população a gente tem que ter acesso direto à opinião da população. A gente precisa ampliar e criar ferramentas de avaliação dos usuários. É quem tem condições de trazer em tempo real o que está acontecendo. E para isso, não basta ter um sistema de um zap, um WhatsApp que chega a algumas demandas. Não, a gente precisa ter uma política séria para que as pessoas, e todas as pessoas, tenham condições de dar o retorno imediato de como elas estão sendo atendidas. E para isso, esse sistema de avaliação, que muita gente conhece como ouvidoria, precisa estar espalhado em todas as unidades de saúde, precisa ter mecanismos digitais que a pessoa da própria casa consiga acessar, para que não dependa de favores para conquistar o seu direito. E cuidar da saúde e cuidar da população, isso sim é ser um bom gestor. É garantir que a nossa população esteja com as condições de vida, de saúde e de dignidade, para que toda a Botucatu seja valorizada e cuidada. Candidata preencheu o tempo de 5 minutos falando sobre saúde, e o próximo tema é educação, que é, por força de lei, o maior orçamento que nós temos numa administração. O candidato pode tomar uma água, desse tempo seco ficar falando, né? 5 minutos, a garganta da gente vai para o espaço, né? Mas a hora que a senhora tiver ok, a senhora me dá um joia. Ainda hoje vamos falar sobre segurança, políticas de inclusão, geração de emprego e renda e o trecho de considerações finais. Vamos lá, então? Vamos. 5 minutos para a senhora falar sobre educação. A educação, ela é a base da formação cidadã. É onde a gente tem um período de desenvolvimento, principalmente na educação infantil, em que é onde a gente forma o cidadão do futuro. Então, a educação deve ser uma prioridade e vai ser uma prioridade no nosso governo, porque a gente entende que essa é uma obrigação do município e, mais que isso, essa é uma obrigação cidadã para as próximas gerações. Para isso, é essencial que a gente zere as filas nas creches, que infelizmente tem uma demanda contida, reprimida. Porque muitas vezes, ao não conseguir vaga na creche, a mãe, o pai, a família se rearranja. A avó cuida, uma tia cuida, a mãe sai do emprego. E isso causa um prejuízo muito grande para toda a família. A gente não pode ter essas condições que prejudiquem toda a população. Eu mesmo, para chegar até aqui, hoje fui levar meu filho na creche primeiro. Eu moro aqui próximo, perto do Jaú Tanquinho. Mas meu filho está estudando em Rubião Júnior, porque foi o único lugar que tinha vaga a hora que ele precisou. E eu não tinha condições de colocar ele numa creche particular. E por que a população que tem que se rearranjar? Não, é o município que precisa garantir que todas as crianças tenham acesso à educação de qualidade. Porque é nas creches que, além da gente promover o desenvolvimento infantil, é também um lugar de cidadania, é um lugar de segurança, é um lugar onde várias das crianças e jovens em maior vulnerabilidade social têm acesso a uma alimentação que precisa ser de qualidade. Então, a nossa proposta é ampliar o acesso às creches, mas também ampliar a qualidade desse acesso. Ampliar a qualidade da alimentação, garantindo que o município tenha todas as condições necessárias. A gente precisa de mais nutricionistas para planejar a alimentação escolar. Isso para a gente garantir uma base fundamental para a formação cidadã. Mas não é só isso. A gente precisa garantir que todas as nossas escolas estejam preparadas, de novo, para os desafios do novo mundo. Além do sofrimento mental da nossa população jovem, a gente também tem um grande número de bullying acontecendo nas escolas municipais. Isso é lamentável. A gente sabe que acontece de diversas formas, seja racismo, seja bullying, todo tipo de preconceito, intolerância religiosa. Eu não tenho condições de
de abrir o caso especificamente, mas ainda essa semana a gente teve acesso a um caso muito triste, em que a criança teve inclusive complicações médicas, que vão perdurar por toda a vida, por conta de um bullying dentro da escola. A gente precisa ter políticas de proteção à nossa juventude, às nossas crianças, para que tenham condições de se desenvolver e se tornar bons cidadãos. E uma política que não olha para o bullying, não trata e vai colocando debaixo do tapete, que tipo de cidadão a gente está formando? De um lado, os oprimidos e machucados, e do outro lado, os opressores. Então a gente precisa ter canais diretos para a população acessar. A gente precisa garantir que a população, que os trabalhadores da educação infantil e a educação básica estejam preparados para lidar. Porque as professoras, os professores estão enfrentando desafios gigantescos, muito maiores do que são formados para fazer. Eles têm a obrigação, a responsabilidade de educar. Mas eles estão tendo que cuidar de diversas outras questões, porque o município não está dando conta. Então a gente precisa valorizar esses profissionais, capacitá-los, criar estruturas, ampliar o acesso ao lazer, cultura e esporte dentro de todas as escolas, porque isso são mecanismos comprovados de diminuição da violência, aumento da qualidade de vida e cuidado de toda a população. A gente cuidando dessa população em formação, a gente está cuidando do nosso futuro e garantindo que os futuros cidadãos de Botucatu sejam pessoas mais conscientes, mais gentis, mais solidárias, e toda Botucatu vai ser beneficiada. E aí a gente vai ter um futuro do tamanho que a gente merece. A candidata falou sobre educação. Nós ainda temos outros temas a serem abordados nesta entrevista. Lembrando, estamos conversando com a candidata a prefeita de Botucatu, Thalita Tavares, da União Pessoal Rede. Essa entrevista está ao vivo aqui pela Criativa FM. Depois ela estará em vídeo do portal Acontece Botucatu. E às 5 da tarde, o trecho de considerações finais no programa Acontece no Ar, do Acontece Botucatu, com a Cultura FM. Próximo tema, candidata à segurança. Vamos lá? A senhora tem 5 minutos contados a partir de agora. Júnior, eu venho falando desde que a gente começou esse processo eleitoral do quanto a gente leva na nossa cidade mitos. Um deles é o mito da cidade mais segura. A gente tem, de fato, uma taxa baixa de mortes por violência no município. Isso é importante que seja assegurado, que a gente continue buscando esses índices cada vez menores. Mas a gente não pode só considerar esse fator. A gente não pode considerar a segurança somente como segurança patrimonial. A gente precisa, claro, reduzir o índice de roubos, de assaltos, cuidar para que toda a população se sinta segura. Mas é crucial que a gente entenda quem está mais vulnerável na nossa cidade e que a gente tenha programas e propostas específicos para essa população. Não dá para fingir que não está acontecendo. Eu venho dizendo desde o começo e alguns candidatos continuam a ignorar. Isso muito me estranha, porque a gente tem metade da população de mulheres. E os demais, a gente tem jovens e crianças em formação, que são as pessoas, os cidadãos que estão mais vulneráveis e em risco com relação à violência doméstica e à violência sexual. E além de olhar para esse dado e não escondê-lo, é importante ter propostas sérias. E a gente traz, como proposta de prevenção da violência, uma criação de um grupo multidisciplinar especializado em violência de gênero, para a gente compreender quais são as principais necessidades, quais são as áreas que precisam de maior atenção, fortalecer a guarnição da Guarda Municipal, capacitando cada vez mais e garantindo que a Ronda Maria da Penha seja fortalecida. A gente quer buscar e vamos articular junto com o Estado para que a Delegacia da Mulher seja expandida e possa atender a gente em horários noturnos e finais de semana, que são os momentos em que acontecem a maior quantidade de índices de violência doméstica. Quando a gente mais precisa, a delegacia está fechada. Essa delegacia também tem que estar preparada e fortalecida para atender as demandas da juventude,
da população LGBTQIA+, que precisa de um espaço capacitado para recebê-las. Além disso, a gente precisa criar um mapa de violência da cidade para entender e construir ações de inteligência, evitando que essa violência escale para níveis drásticos. E a gente possa promover o combate aos principais problemas de Botucatu. E além disso, novamente, a gente precisa cuidar de quem cuida da gente. Os nossos agentes de segurança precisam estar cuidados, precisam ser olhados. E para isso, a gente precisa criar uma rede municipal de apoio psicossocial aos agentes de segurança, que são os profissionais que têm um alto índice de sofrimento mental, um alto índice de tentativa e de suicídio. Isso não é à toa. Elas estão cuidando de questões muito difíceis na sociedade. Estão submetidas diariamente à violência. E é impossível não impactar a vida pessoal dessas pessoas. E aí, como que a gente faz com esses trabalhadores, essas trabalhadoras, que dedicam a sua vida a cuidar da população e acabam tendo a própria saúde, a própria integridade prejudicadas? Não dá para fingir que isso não acontece. A gente precisa ter uma rotação de postos, a gente precisa ter capacitação. E precisamos falar sobre isso. Não pode ser um outro mito. Não pode ficar guardado como se fosse uma vergonha. As pessoas em sofrimento mental precisam compreender que elas também têm direito ao acesso, à saúde, à qualidade de vida. E para isso, essa é a nossa proposta. Cuidar de quem cuida, cuidar de quem mais precisa. Isso sim é garantir uma segurança maior, uma segurança integral. Para que todas as pessoas, dos mais jovens aos mais velhos, mulheres e homens, independente de raça, de questões financeiras, sejam assistidos, cuidados e protegidos pela prefeitura. Candidata, preencheu o tempo de 5 minutos falando sobre segurança. Ainda vamos falar sobre políticas de inclusão, geração de emprego e renda. Lembrando e convidando a todos para o nosso grande e decisivo debate, dia 3 de outubro, será o último debate da campanha eleitoral, fechando a campanha eleitoral aqui na cidade de Botucatu. Nós vamos falar sobre políticas de inclusão e geração de emprego e renda. Políticas de inclusão, candidato, vamos lá? Vamos. A senhora tem 5 minutos. É interessante que essa necessidade, ela só existe. Então, a gente só precisa falar em políticas de inclusão porque a gente vive numa sociedade desigual. A gente tem que partir daí. Uma sociedade que não garante as condições para que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos, dignidade e qualidade de vida. E por isso, a gente precisa de condições específicas para que todas as pessoas tenham acesso à cidade, tenham direito à cidade, independente das suas condições físicas, mentais ou questões financeiras. E para isso, a gente tem condições e deve fortalecer os equipamentos que já existem na questão de inclusão. Hoje mesmo, saindo daqui, a gente vai ter uma agenda no NAP, que é o Núcleo de Atendimento a Pessoas Especiais de Botucatu. Eu espero que lá a gente possa ampliar, como a gente vem fazendo durante toda a campanha, o olhar e a escuta ativa sobre essa questão. Porque é quem vive a cidade, é quem vive os problemas, que tem condições de apontar sugestões criativas para a solução dos problemas. A gente precisa ampliar que outros órgãos, outros espaços de atendimento e de qualidade de vida, de promoção de trabalho, segurança, estejam espalhados por toda a cidade, em várias regiões. Não pode estar centralizado. A gente precisa fortalecer, criar novos espaços. E não só isso. Esses são os equipamentos que ajudam a diminuir as desigualdades. Mas é importante que todos os espaços públicos estejam prontos, preparados para incluir todas as pessoas. A gente precisa de acessibilidade integral. E os espaços públicos devem ser exemplos
inclusive para que os espaços privados vão seguindo no mesmo caminho. Agora, se a municipalidade, se a prefeitura não faz isso, como que a gente vai exigir que os locais privados façam também? E é importante que exista estrutura, exista capacitação dos servidores para atender essas necessidades. Quando a gente fala de inclusão, é muito imediato na nossa cabeça compreender as necessidades físicas das pessoas com deficiência física. Essencial, básico. Não era nem para a gente estar falando disso mais. Mas além dessa questão que é crônica e precisa ser vista com carinho, a gente também tem emergente na cidade, e em toda a sociedade, na verdade, as questões de desenvolvimento neurológico. A gente tem um grande número de crianças e pessoas autistas, que a gente sabe que precisam de condições para que possam viver bem, trabalhar, estudar. E é importante que a gente repense a cidade para que a gente renove a Botucatu para a Botucatu que a gente quer, que a gente merece. E além disso, além de garantir estrutura e garantir que os espaços públicos estejam preparados, é importante que a gente expanda essa inclusão para toda a cidade, do centro até as periferias. Botucatu está crescendo cada vez mais, mas não adianta crescer e expandir se fosse em qualidade de vida para a população. Todas as pessoas, independente da sua condição financeira, independente das suas condições de saúde, crônicas, que são coisas que vão durar a vida inteira, ou que sejam momentâneas, todas as pessoas precisam de acessibilidade física, lazer, cultura, educação, esporte, em todas as áreas. Não dá para as pessoas se deslocarem o tempo inteiro para as regiões centrais. É importante que toda a cidade esteja preparada e acessível. Seja no centro, em Rubião Júnior, no Árvore Grande, na Coab, toda a cidade. E é isso que a gente quer, garantir uma cidade acessível, acolhedora e solidária para todas e todos. Muito bem, 8h27. Agora a candidata Thalita Tavares falou sobre políticas de inclusão. A candidata Thalita Tavares é a última a falar nessa segunda rodada de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Botucatu. Na última segunda nós conversamos com o Fábio Leite, na quarta-feira com Domingos Neves e ontem nós falamos com o Rosiello. E nesta sexta-feira, por ordem que foi definida em sorteio, a candidata Thalita Tavares encerra essa rodada de entrevistas. O nosso próximo tema, que é o último, antes das considerações finais, é geração de emprego e renda. A candidata vai ter 5 minutos, pode ser? Sim. Vamos lá, a partir de agora. É muito importante que a gente tenha a geração de emprego e renda aliado ao desenvolvimento econômico. Economia é para todas as pessoas. Economia não é só para quem entende de bolsa de valores. Que um pouquinho antes de eu entrar, a gente estava ouvindo o economista falar sobre questões básicas e reafirmando que políticas que promovem maior igualdade e justiça social não beneficiam só as pessoas que têm menos dinheiro, só as pessoas que não conseguem gerar a sua própria renda a partir do trabalho, mas beneficia toda a população. Porque circulando mais dinheiro para quem precisa, o comércio local é fortalecido, as pequenas, as microempresas também são fortalecidas. E a gente garante que o dinheiro, que a riqueza, circule por todas as pessoas. Porque Botucatu é conhecida, reconhecida, tem dados que mostram que Botucatu tem um PIB, um Produto Interno Bruto, muito alto comparado a outras regiões. Mas a gente precisa entender que essa é apenas uma parte da fotografia. Tem um filme inteiro para ser visto. Então, Botucatu tem, de fato, uma quantidade de dinheiro circulando. Vamos falar assim, uma riqueza grande. É uma cidade rica. Mas esse dinheiro ainda circula para poucas pessoas. A média salarial de Botucatu é muito baixa. Isso é muito ruim, porque as pessoas vão trabalhando em condições precárias, tem que juntar mais de um emprego. Muitas vezes trabalha em um lugar, faz bico em outro. E é nesses momentos que tem maior cansaço, perda de saúde, perda de tempo com a sua própria família.
E aí a gente está vivendo para quê? Então a gente precisa melhorar a qualidade dos empregos. Não é só prometer mais empregos, é garantir que eles vão ser melhores, com condições dignas de trabalho, mas também com salários melhores. É engraçado que toda vez que a gente fala em maior distribuição de renda, ou fala em melhoria de emprego, melhoria de salário, as pessoas vêm associar e falar, você está falando isso porque você está num partido socialista, você é comunista. Às vezes nem sem entender direito o que significa esses nomes. Mas essa não é uma invenção nossa. Podia ser, mas não é. Foi uma mudança de perspectiva de sociedade. Lá no século passado, quando Henry Ford percebeu que não adiantava os seus trabalhadores das máquinas de carro ganhar um salário baixo e produzir muito carro, que eles precisavam ganhar mais para ter acesso ao próprio bem que eles produziam. E isso melhoraria, inclusive, a condição da empresa que produz os carros. E melhora a situação da cidade como um todo. Então, a gente precisa ter essa noção e compreender que é possível olhar para vários setores da cidade. Então, tem as políticas industriais. A gente esteve no CIESP, no começo dessa campanha, e foi muito importante para ouvir as necessidades industriais, mas também para propor soluções alternativas. A gente tem condições de ampliar as nossas indústrias e fortalecê-las para que elas estejam preparadas para o mercado mundial, inclusive. Se não tiver alinhada com as necessidades ambientais, as empresas e os produtos aqui produzidos não vão ter vez no mercado. Essa é a bola da vez. As indústrias têm que poluir menos. A gente precisa de indústrias que produzam energias renováveis, que ampliem o acesso a essas condições que promovam o desenvolvimento sustentável. E para ser sustentável, precisa ser um desenvolvimento econômico, todo mundo tem que ter acesso ao dinheiro. Social, todo mundo tem que ter acesso aos bens e serviços. E também ambiental, para que todo esse desenvolvimento não acabe com a nossa maior riqueza, que é o direito a um futuro com saúde, um futuro com qualidade de vida. E a gente tem condições de fazer isso. Em nossa proposta, além de ampliar com um polo verde que garanta todas essas condições que eu disse anteriormente, a gente também tem condições de colocar o orçamento da prefeitura a serviço dos micro, pequenos e médios empreendedores da cidade, garantindo compras diretas e também garantindo que essa população tenha subsídio e condições de enfrentar as dificuldades, superando e garantindo que a nossa economia, o nosso comércio e os nossos trabalhadores voltem a ter fôlego e perspectiva de um futuro melhor. Candidata Thalita Tavares preencheu o tempo de 5 minutos e assim ela falou sobre todos os temas que foram colocados para essa entrevista: saúde, educação, segurança, políticas de inclusão, geração de emprego e renda. Nós vamos agora à parte final da entrevista, que é o trecho de considerações finais, onde a candidata vai ter 3 minutos para fazer a sua explanação, e é justamente esse trecho que logo mais às 5 da tarde vai ao ar no programa Acontece no Ar, com Acontece Botucatu e a Rádio Cultura FM também. Assim que a senhora estiver ok, vamos lá? Vamos. 3 minutos, candidata, para suas considerações finais. Botucatu, é para valer. Nós temos e estamos construindo um projeto que tem muitas condições de melhorar a nossa cidade, de transformar a nossa cidade no que a gente precisa, no que a gente merece, para que a gente tenha um futuro do tamanho dos nossos sonhos, do tamanho de Botucatu. Faltam apenas 8 dias para a gente virar o jogo, para a gente garantir que Botucatu renove a sua força, a sua esperança. E é possível. É possível e a gente precisa acreditar que voto útil é o voto que a gente coloca em aquilo que a gente acredita de verdade. Então eu faço um convite, dá tempo ainda, de conhecer as propostas, as candidatas, os candidatos, não só para a prefeitura, mas também para a vereança. Conheça os candidatos, não vote achando que não tem jeito, que tem que caminhar só para onde está indo. A gente tem novas perspectivas. Botucatu anseia. Nós desejamos mudança. E estamos aqui propondo esse projeto que é feito de maneira coletiva e que vai ser construído também de maneira coletiva. Na nossa Botucatu do futuro,
Todas as pessoas têm vez. Não é só alguns, o gabinete não é fechado. A gente quer que as pessoas cheguem e também que o poder público chegue até a periferia. É preciso a gente mudar a nossa forma de fazer política. Estamos aqui com as condições de fazer isso. E para isso, contamos com vocês, que possam exercer de maneira crítica e cidadã o seu direito de voto. Conheça as propostas, conheça as nossas propostas e entendam que é possível a gente sonhar e construir um novo rumo para Botucatu. E é para isso que a gente está aqui. Não é um desejo pessoal, não é um sonho pessoal. Até porque ser uma mulher, ser uma mãe solo na política é muito difícil. E eu não estaria aqui se fosse só por mim. Estou aqui acompanhada de pessoas incríveis da cidade. Porque Botucatu é rica, mas é rica de pessoas, é rica de ideias. E a gente precisa valorizar esse patrimônio que a gente tem. E antes das eleições, todo mundo achou que a gente estava vindo de brincadeira, que não tinha chance. E aí foram crescendo. A gente alcançou espaços. Em algumas pesquisas, ficamos em 3º lugar. E até agora, a gente tem ampliado. Cada vez mais pessoas chegando. Cada vez mais pessoas sonhando e acreditando que é possível. Por isso que eu convido vocês a repensar, a renovar Botucatu. Fazer parte dessa construção. E dar uma chance para que a renovação chegue. No dia 6 de outubro, vote 50 para uma Botucatu renovada. Para uma Botucatu do tamanho dos nossos sonhos e com a perspectiva de um futuro sustentável, acolhedor e acessível para todos nós.